Amém. Estamos na reta final e queremos aproveitar o máximo o tempo que nos resta. Tem bastante irmãos que vão estar viajando logo após. E temos mais o fechamento, que várias situações importantes para a gente poder fazer o encerramento bem legal desse congresso. Da nossa parte, queremos agradecer ao pastor Idi, a pastora Delfina, toda a equipe pastoral da casa e a todos vocês em nos receberem. Sempre sentimos honrados Muito bom. Alô, som. Sempre sentimos honrados, o privilégio de estar com os irmãos, estar nesta casa. Sempre estamos aqui para aprender e também compartilhar. Então, temos sido muito, muito, muito abençoados. Nós queremos agradecer de todo o nosso coração esse privilégio. Nós amamos esta casa, amamos vocês e cremos que Deus tem acrescentado algo especial às nossas vidas neste final de semana. E é só o começo. Queremos crescer mais, queremos avançar e queremos refletir o caráter de Jesus. Queremos viver para a sua glória. É por isso que Ele nos fez. Nós queremos estar terminando a parte das ministrações. E eu senti de trazer algo muito, muito importante, muito precioso, muito poderoso, que para nós tem sido revolucionador, tem sido libertador e tem sido transformador para nossas vidas, para nossa casa e para a igreja onde estamos servindo. Quando começamos a realmente entender um pouco mais esses processos e começamos a vivê-los e experimentá-los. E estamos ainda nesse processo, estamos ainda nesse caminho. Eu faço das palavras de Paulo as nossas. Ele diz: não é que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço. Paulo diz: eu não alcancei ainda. Na ótica de alguns, nossa, Paulo já está. Mas ele diz: eu não cheguei lá ainda. Eu ainda estou aprendendo, me desfazendo de coisas e assumindo coisas novas. E eu estou perseguindo a suprema vocação, o prêmio da suprema vocação que tenho em Cristo Jesus. Então nós nos encontramos nesse mesmo processo. Em algumas coisas talvez a gente tenha tido alguma experiência a mais, em outras ainda estamos passando por experiências e outras ainda vamos ter. E Deus tem sido bom e Ele sempre é bom e sempre será bom. Deus é bom demais. Deus é bom para você também? Amém. Então eu quero compartilhar um desses pilares que tem mexido muito conosco, com conceitos, com aquilo que nós cremos e com os nossos relacionamentos. Eu tenho entendido e percebido que a maior parte dos nossos conflitos conosco mesmos e com os nossos relacionamentos, que conflito só se dá com a gente e com outros. Não tem conflito com coisas. Com pessoas, e a gente tem conflito conosco e com as pessoas, e muitas vezes na nossa própria casa, no conjugal, ou com os filhos, ou com parentes, e aí vai para o trabalho, onde tem pessoas. Você não tem conflito com a torneira, embora às vezes pode ser o estopim, mas através da torneira o conflito vai ser com uma pessoa. Então,
com pessoas, no trabalho, na faculdade, no estudo, na escola e na igreja. E eu tenho percebido que maior parte desses conflitos é porque nós não sabemos lidar com os pecados. Nós não sabemos lidar com os nossos próprios pecados e nem tampouco com os pecados dos outros. Nós não sabemos lidar com os nossos erros, com as nossas faltas, com as nossas ofensas e nem tampouco com os de outros. Então, eu vou, em rápido momento aqui, bem resumido, tratar um pouquinho sobre isso. Isso tem a ver com o casal, principalmente, e tem a ver com a família, mas também com os nossos relacionamentos e com as pessoas. Mas, principalmente, tem a ver com nós mesmos, conosco, individual. Saber como que Deus lida com meus pecados, com meus erros, com as minhas faltas, com as minhas ofensas, porque todos nós faltamos em algo, erramos em algo, pecamos ainda em algumas coisas, e outros também fazem a mesma coisa conosco, né? Foi uma surpresa muitos anos atrás, quando a gente era ainda recém-casado, né? Vamos fazer 24 anos, não é tanto em relação a outros, mas foi uma surpresa quando a gente descobriu, um para com o outro, que a gente erra, que a gente peca. Que a gente achava, quando a gente casou, que achava que outro é perfeito. Que outro nunca erra, nunca peca, nunca... Aí depois você descobre que, nossa, também peca, também erra, também mente. Cai a máscara. E aí como que lidamos com isso, né? Por a gente não saber como lida, a gente comete mais coisas erradas. Então eu quero compartilhar um pouquinho conosco nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, os versículos 18, 19 até 21. Segunda carta aos Coríntios 5, de 18 a 21. Há uns ensinos poderosos, profundos aqui. Nós poderíamos ficar só nesse texto por vários dias, mas eu só vou trazer um entendimento que temos tido para acrescentar aquilo que você já tem, e eu creio que vai ser muito bom. Não somos detentores da verdade, mas é um entendimento que eu creio que o Espírito Santo tem nos levado a enxergar, compreender e aplicar as nossas vidas, e que você também pode acrescentar, e vai ser tremendo. Segunda carta aos Coríntios 5, 18. Quem já achou lá, diga glória a Deus. Agora, na versão da revista atualizada, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aqui, o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, está nos trazendo algo muito sério, muito simples, mas muito forte. Ele está falando sobre reconciliação. E o que é reconciliação? Reconciliação, em termos simples, práticos, é uma restauração de relacionamento. Então, reconciliação é em relação a relacionamentos. Trazer paz naquele relacionamento. Restaurar o relacionamento. Então, e ele está dizendo que Deus fez isso conosco, na pessoa de Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele mesmo. Nos restaurou o relacionamento entre nós e Deus, Deus conosco. Relacionamento restaurado. Relacionamento restaurado não necessariamente quer dizer o extremo. Nós podemos começar já do extremo, quando os relacionamentos estão totalmente
destruído, né? Se torna até inimizade. Tem situações que relacionamento se torna até inimizade, adversário. Você vai para cá, eu vou para cá. E às vezes isso acontece até dentro da casa, acontece no casamento, acontece nos nossos relacionamentos interpessoais com outros, com família, com tia, com primo, com irmão em Cristo Jesus, com pastor, com ovelha, que a gente nem se vê mais, nem se fala, nem se comunica, né? Eu digo que no mundo tão tecnológico, tão globalizado, tantos mídia social, é tão fácil romper os relacionamentos, né? É tão fácil porque os relacionamentos não são tão sólidos, não tem aquele vínculo, aquela conexão que a pastora falou agora de manhã. É tudo superficial. Então eu olho assim, tem gente que na rede social, no Instagram, tem 20 milhões de seguidores, mas não tem relacionamento com ninguém, mas se achando, né? Bombando, eu tenho 20 milhões, mas qualquer coisa que eu não gostar daquela pessoa, pronto, já deleto. Você vê a facilidade da gente ligar e desligar, a gente deleta as pessoas, eu deleto. Você não gostei, você postou alguma coisa no meu Facebook, eu já deleto você, já bloqueio você e pronto. Não se conversa mais. Só que isso é um relato, um retrato, melhor dizendo, da nossa própria vida real, né? As pessoas se tornam tão fáceis de deletar, e de bloquear. Então, se eu não deleto, eu bloqueio. E às vezes dentro de casa a gente tem bloqueios, né? Eu bloqueio isso, eu não toco nesse assunto, não conversa isso comigo, não tem? E aí chega ao extremo de a gente deletar, né? Mas tudo isso é por causa de comportamentos que para nós não é tão correto. Fez algo contra, falou algo que eu não gostei, fiz algo que não sei o quê, então deleta. A reconciliação é restaurar esse relacionamento, apesar do que fez de errado, né? A despeito do que está errado. Isso é muito importante se nós vamos ser famílias sadias, se vamos ser famílias saudáveis, se vamos ter nossos relacionamentos saudáveis, estamos aprendendo coisas que temos que mexer, a cavocar, aprofundar, e nós vamos ter que aprender a lidar com os pecados uns dos outros, os erros uns dos outros, as ofensas, as faltas uns dos outros. E nós precisamos reconstruir pontes e não muros, né? Pontes que nos conectam. Então, reconciliação é a restauração dos relacionamentos. E o que leva os relacionamentos a não se restaurar, ou se deletar, se bloquear, são os conflitos. E o que causa os conflitos? É coisas erradas que um faz com o outro. Uma mentira, uma infidelidade numa área, situações negativas, coisas acumuladas que nunca trabalhadas, nunca tratadas, e que daqui a pouco se levantam e avolumam, e aí o relacionamento vai se estremecendo. Mas a Bíblia diz que nossos pecados também nos afastaram de Deus. Nós nos tornamos destituídos da glória de Deus. E por esforçar-nos o quanto quisermos, nenhum ser humano conseguia se religar com Deus. Deus, na sua infinita graça e amor incondicional, se estendeu-se a nós e nos reconciliou consigo mesmo. Não fomos nós que fizemos. Ele se reconciliou conosco, Ele nos trouxe de volta, Ele removeu a inimizade, Ele removeu a adversidade, Ele removeu a barreira de separação, aquilo que nos separava, que era um monte de pecados e rebelião, de não sei o que, não sei o que. Ele removeu tudo aquilo e estabeleceu paz. É isso que a Bíblia diz, nós temos paz com Deus. Na pessoa de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, na pessoa de Jesus. E algo que Ele tomou, é uma posição que Ele tomou, um ato que Ele tomou,
por amar-nos tanto, Ele nos reconciliou consigo. Isso me faz entender uma coisa, primeira coisa, que a reconciliação precisa necessariamente ter uma pessoa só decidir e ela vai se acontecer. Não precisa as duas partes chegar a tratar e se reconciliar. Precisa começar com uma parte. Um só no processo, se posicionando, inicia toda a reconciliação. E às vezes a gente está esperando que outro venha, que outro que faz, que outro que me machucou, ele que fez isso. Mas se você se posicionar, eu vou reconciliar, vou restaurar esse relacionamento. Já começa o processo de reconciliação. Por isso que você vai ver em muitos textos na Bíblia, ele diz, se você souber que teu irmão, você iniciando o processo, a reconciliação vai acontecer e vai haver paz. Você vai ver outro texto que diz, do que depender de você, tenha paz com os outros. Deus sempre traz para a pessoa, não esperar que outro promova, eu promoverei primeiro. E essa foi a atitude do próprio Deus. Ele promoveu a reconciliação. Em Cristo Jesus, reconciliou-nos com Ele. Quer dizer, agora eu sou aceito diante de Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Agora Deus não imputa erro sobre mim. Nós vamos ver a última parte do versículo. Deus não está levando em conta os meus pecados. Versículo 19 diz isso. Que, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, seus pecados, e confiou-nos a palavra da reconciliação. Então, aqui a Bíblia está dizendo, como que Deus nos reconciliou consigo? Em Cristo Jesus, através de Jesus pagando pelos nossos pecados, e o nosso pecado, e nossos erros, nossas transgressões, nossas injustiças, nossa imundícia, Ele assumiu o nosso lugar e satisfez toda a exigência da lei, e removeu isso diante de Deus, e aí nos trouxe de volta. Só que o que a Bíblia está dizendo? Essa reconciliação, ela se torna real quando não se leva em conta dos pecados, dos erros, das faltas, das ofensas. Não quando se faz de conta que não existe, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas não leva em conta, ou não coloca tanto valor no que se fez errado. Mas ao contrário, coloca tanto valor na pessoa que fez errado. Está entendendo? O nosso problema é que a gente coloca tanto valor no que a pessoa fez de errado, no que o valor que a pessoa tem para nós. E a gente não consegue reconciliar. A gente não consegue restaurar relacionamento. A gente não consegue. E algumas situações, assim, vou dando um exemplo. A coisa mais extrema, mas que diante de Deus não tem extremidade, não tem coisa mais pesada do que outra. As consequências talvez são diferentes, são tem consequências mais profundas do que outras. Mas o pecado para Deus é o mesmo, né? Mas para nós, às vezes, afeta muito, né? Então, um marido cometeu um adultério. Entendeu? Tivemos um caso que a gente ouviu e nós tivemos que até aconselhar, e a mulher cometeu adultério contra o marido, na ocasião, nesse caso específico, e então os líderes deles estavam juntos, tentando tratar o problema, porque eles procuram já ajuda dos líderes, e aí o marido colocou umas exigências, entendeu? É assim que trata, né? Exigências. Então, se ela realmente está arrependida e quer restaurar nosso casamento,
Porque o problema aconteceu lá no trabalho dela, com um cara no trabalho. Então eu quero que ela peça demissão do trabalho, não vai mais trabalhar lá. Porque se ela fizer isso, aí ela está mostrando que ela quer restauração. Entendeu? A gente está valorizando, supervalorizando o fato, o ato, do que a pessoa. Entendeu? E aí ela começa a puxar a ficha. Ah, é? Tá, eu fiz isso. Aí eu tenho que largar meu serviço. Tá, mas naquele dia eu vi você acessando um monte de coisa. Você passava noites assistindo um monte de coisa. Então, quando você jogar fora a televisão, sair da casa, sair do seu trabalho, seus amigos que postam tudo isso, e aí nós vamos restaurar. Pronto. Então, ninguém tem valor na restauração. São as coisas que praticamos. Enquanto a gente continua com as coisas que praticamos, não conseguimos reconciliar e restaurar o relacionamento. Ah, mas pastor, mas se não trabalhar isso, não vai mudar. Não, quem que te diz isso? Se nós aprendemos a restaurar primeiro o relacionamento, juntos, nós vamos trabalhar as ofensas e os erros e não vão existir mais. Deus não manda a gente se purificar, a gente deixar de praticar tudo que está errado, a gente se tornar justo por nós mesmos, merecer se reconciliar com Ele. Ao contrário, Ele nos reconcilia com Ele primeiro, Ele nos perdoa primeiro, e depois Ele nos capacita a abandonar a prática pecaminosa. Não é assim? Só que não é assim que a gente lida, nem conosco e nem com os outros. Então, nem conosco, eu preciso primeiro me purificar. Eu preciso primeiro pagar por tudo que eu fiz errado. Eu preciso, eu já comi tanta coisa que o diabo amassou para mim. Eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que corrigir, eu vou me colocar debaixo. Aí depois Deus vai me aceitar diante dele. Meu marido vai ter que aí provar que eu posso confiar nele. Senão não vai ter restauração. Meu filho vai ter que provar que largou todas aquelas amigas, aquela amizade. Senão não vai resolver. A gente já determina assim, exigências. Porque nós estamos levando em conta os pecados. E isso não permite reconciliação. Porque a Bíblia diz que Deus reconcilia-nos com Ele, não levando em conta os pecados. Porque vai ser barreira. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado, verdadeira reconciliação não leva em conta os pecados. Amém? A Bíblia diz que Jesus cravou tudo que era contrário, tudo que nós fizemos de errado, Ele cravou na cruz. Não que fez de conta que não existe. Não, existe, fez. Tem um BO, tem ficha corrida lá na polícia. E se puxar a ficha corrida lá, meu Deus, é um monte de coisa. Tem tudo lá. Mas o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo lá, rasgou e jogou no lixo. Ele não diz, não existe, eu nunca vi. Não, ele me dá aqui. Ele rasga tudo e põe lá no mar de esquecimento. Agora eu quero é você, não o que você fez. Aleluia. Então a reconciliação, restauração de relacionamentos, a base é não levar em conta o que a pessoa fez de errado comigo. E não existe casal perfeito que ninguém fez nada de errado com ninguém. Talvez para você, o que eu pratiquei de errado com minha esposa é fichinha. Não, já tivemos coisa pior. Mas o efeito é o mesmo. Estremece o relacionamento. Gera inimizade, gera situações, gera frieza, gera barreiras. E se não cuidar, gera separação. Entre o casal, eu às vezes com os filhos, o filho sai de casa, não quer mais conversar com o pai, com a mãe, com o irmão. E como que trata isso?
como que traz paz? Como que vamos ser um lar onde reina a paz? Paz é reconciliação. Se a gente levar em conta o que as pessoas praticam, nós não vamos ter reconciliação. Se a gente levar em conta dos pecados, dos pecadores que estão chegando à igreja, a gente não vai amá-los, a gente não vai recebê-los, a gente não vai conectar eles com Deus. Porque a gente olha assim, eles não sentam ao lado, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, não muito tempo, nós íamos fazer algumas mudanças, transições na igreja. E a igreja, em períodos, passa por transições. E numa dessas transições grandes, nós tivemos que reformular toda a nossa estrutura da rede de jovens, né? A gente mexeu com a rede dos casais, a rede dos adolescentes, nós mexemos com a rede dos jovens, a reunião dos jovens, o culto dos jovens, os grupos dos jovens, tudo, nós remexemos tudo aquilo lá e nós fizemos algumas propostas que para eles na época era, meu Deus, você vai acabar com os jovens. Ao contrário, 2 anos depois os jovens estão bombando mais do que nunca. E eu lembro que uma delas, a gente começou a mudar a mensagem e mudar como relacionamos. E os jovens começaram a trazer gente da zona para a igreja. Jovens começaram a parar naquelas ruas, aquelas esquinas, onde a bolsa é vermelha, né? E começaram a evangelizar essas meninas. E alguns meninos vestidos de menina. E a saia era às vezes menor do que a própria calcinha. E saíam dos programas, e porque receberam convite, ia direto para a reunião dos jovens. Porque gostou dos convites, cara, tratou a gente. E tem muita gente que está nessa vida aí fora, que está lá porque foi rejeitado, porque nunca recebeu o amor, que nunca ninguém se preocupou. Entendeu? E aí, nossa, se preocuparam comigo. Imagina o fervo na reunião dos jovens quando começar a chegar gente assim. Entendeu? Eu não sou menina, tá? Mas começa a chegar, aquela saia ali. Aí vem e senta ao seu lado, mas no lado do teu marido. Ela não sabia. Ela vem uma cadeira, está ali, que nem está ali, está a Dura e está o pastor Edi. Aí a gente traz a moça lá e senta no meio. Entendeu? Aí cruza as pernas, não sei o quê. Aí a esposa ao lado começa a cutucar o marido. Entendeu? Não olha para lá, não olha para ela. Não olha para ela. Aí começaram a mandar mensagem para o pastor. Está difícil vir para a reunião dos jovens. A gente vem para receber de Deus, a gente fica aflito, a gente fica olhando para coisas e a gente não vou mais. Eu e meu marido não vai mais, mas está tudo com medo que o marido vai cair. Se o teu marido cai por causa disso, ele já tinha caído muito tempo atrás. Você não está sabendo, você que não está sabendo. Você que não está sabendo. Entendeu? Porque quando ele está na rua dirigindo, você não está lá para ficar cutucando. Você não está, você está se enganando, achando que cutucando ele aqui que vai salvar o casamento. O casamento já foi pro brejo, faz tempo. Faz tempo. Porque não existe confiança, você não sabe o marido que você tem. E aí começamos a entrar firme. Então vou mudar, vou para outra célula. Porque agora não dá. A gente queria estar na presença de Deus, pegar no fogo, cheio, a gente fica. Aí tem essas meninas que vêm. Eu vou dizer para elas mudarem, para depois serem aceitas no nosso meio. Não leva em conta o que elas estão fazendo. Só que não consigo. A gente começou a ver que a igreja não está preparada para isso. Não consigo. Aí começaram a chegar os rapazes, entendeu? Que tinha alguns anos atrás, na época do Michael Jackson, né? Tem que mudar a cor. Passa um monte de química para mudar a cor. Hoje não. Hoje passa um monte de tatuagem, muda a cor. Entendeu? Fica preto de cabeça ao baixo. Né? Então tatuado com monstros, aí chega ali, aqueles jovens lá com o braço, com um monstro, com
negócio assim, orelha, parece que não tem mais orelha, tem um buraco, entendeu? Aí as pessoas, os pais, as famílias mais convencionais, tradicionais, entram em desespero, entendeu? Entram em desespero. Não sabemos lidar com as pessoas pecaminosas. Mas nós queremos que ela se converte, que ela se relacione com Deus. Não consegue relacionar com Deus, se leva em conta o pecado. Foi assim que Jesus relacionou com pecadores. Jesus sentava com pecadores na casa deles. Os discípulos ficavam, os religiosos. Nossa, ele não sabe, ela é pecadora. Como que essa mulher pode lavar os pés dele? Porque não conseguimos lidar com o pecado dos outros. Só que quando é meu pecado, eu quero que todo mundo me ama, todo mundo me perdoa, todo mundo me aceita. Mas quando você peca, é aquela parábola do servo que o patrão dele perdoou, porque é meu pecado. Entendeu? Aí quando ele vira para um colega que estava devendo, 1/1000 do que ele devia, pegou pelo gogó. Não existe reconciliação, restauração de relacionamentos, se sempre estamos levando em conta o pecado, o erro, a falha, a ofensa do outro. Não vamos conseguir nos reconciliar. E a Bíblia diz, Deus nos reconciliou em Cristo, não levando em conta nossos pecados. Se nós vamos ter paz e reconciliar nossos relacionamentos familiares, matrimoniais, nós vamos ter que aprender a lidar com os erros, com as faltas, com as falhas, com os pecados que um comete com o outro. Senão não vamos conseguir. Não é fazer de conta que não erra. Não é não fazer de conta, vamos fazer de conta que nunca pecou. Não. É que aquilo não é o mais importante. O mais importante é ter você. Amém? Quando o casal aprende isso, não é autorização agora, então vou pular seco todo dia. Porque não vai levar em conta mesmo? Não. Esse é o medo, e por isso que a gente leva em conta. Mas quando aprendemos a amar a pessoa incondicionalmente do que ela faz, e gerar esse relacionamento incondicional, independente do que ela ainda está lutando para vencer, nós vamos ajudar a pessoa a vencer. E ela não vai viver mais naquilo. É a mesma forma como Deus lida com a gente. Eu tenho que aprender a lidar comigo como Deus lida comigo e lidar com as pessoas como Deus lida. Ou senão, nós nunca vamos poder nos relacionar corretamente com Deus. Porque é assim que Deus lida conosco. Ele não pede que primeiro eu resolvo tudo que está errado na minha vida, para depois me relacionar com Ele. Ao contrário, Ele permite eu ter relacionamento com Ele, me aproximar dEle, começar a andar com Ele, começar a conviver com Ele, não levando em conta o que eu tenho de erro, porque Ele sabe que o andar com Ele, me relacionar com Ele, vai me transformar e eu não vou mais viver aquela prática. Então Jesus pode ir para o poço da Samaria, sentar com a mulher samaritana, que ninguém queria ver ela nem pintado, e os discípulos entram em parafuso, e Jesus, numa boa. E a mulher volta para a cidade, algo aconteceu com ela, a nível que ela vai e traz aqueles homens com que ela aprontou, e traz todos eles para Jesus.
e traz toda a cidade, mais do que os homens com que ela vivia aprontando, mas trouxe toda a cidade para Jesus, porque ele mudou o meu viver. Mas não foi antes dela mudar, primeiro. Por isso Jesus podia estar ali e os religiosos trazerem uma mulher pega em adultério, que a lei dizia que tem que matar por apedrejamento. E Jesus diz, então quem não pecou nunca, atira a primeira pedra. Aí todo mundo sumiu, porque ninguém pode dizer, eu nunca errei. Não, ela errou mais, ela adulterou, entendeu? Eu só falsifiquei uma assinatura do meu chefe. Entendeu? Então eu tenho direito de apedrejar ela. Entendeu? Tenho direito de falar dos erros, das coisas ruins que meu marido pratica, porque eu nunca pratiquei nada de ruim. Entendeu? Eu nunca roubei da minha mãe, nunca menti para meu pai. Nunca saí com o namorado da minha melhor amiga lá na escola. Eu nunca. Eu nasci santa já. Entendeu? Só faltava ter uma estátua em meu nome. Entendeu? Eu nunca. Ele sim está cheio de pepino. Pastor, você tem que orar pelo meu marido, que ele está horrível. E você? Você não está precisando de oração, não? Não, é só por ele. Enquanto eu levo em conta tudo que ele faz de errado, nosso relacionamento nunca melhora. Nunca. Porque eu quero ver ele mudar primeiro. E a gente passa, como a Dori contou, né? A Joyce Meyer falava isso. Ela passou 20 anos do casamento tentando mudar o marido. Depois ela teve uma maior revelação da vida dela. Depois de 20 anos. Não posso mudar meu marido. Que revelação. Queira Deus que a gente já chegue a essa revelação mais cedo. Né? Quantos já tiveram essa revelação mais cedo? Né? Antes que 20 anos. Eu não vou conseguir mudar. Nem eu consigo mudar a mim mesmo. Jesus virou para aquela mulher e disse, onde estão os seus acusadores? Porque quando a gente leva em conta o pecado, o erro, as ofensas, a gente só acusa, só critica, só vê tudo errado. A gente só vê assim, porque nós fomos criados assim desde criança. Era tudo que faz de errado era o que mais era valorizado, né? Deixou o bolo queimar, meu Deus, aquele dia você ia ouvir tanto, você já ouvi tanto. Meu filho, minha filha, não sei o que, não prestou atenção, queimou arroz, mas ela vai ouvir o dia inteiro. Porque a gente leva em conta o que a pessoa fez errado. Mas não sabemos que estamos quebrando o relacionamento. Estamos empurrando a pessoa. Se nós vamos ter famílias restauradas, e Deus quer restaurar nossas famílias, aleluia. Se vamos ter relacionamentos restaurados, gerar reconciliação, Deus quer isso. Ele começa primeiro conosco, com Ele, e depois vai com as pessoas. Não leve em conta os pecados. Amém? Se teu cônjuge está ao seu lado, o meu está longe. Está ao seu lado, olha assim com um sorriso. Diga, não leve em conta os meus pecados. Eu não vou levar em conta os seus. Amém? Mas não faz de contrato. Eu não vou levar em conta os seus se você não levar em conta os meus. Nós estamos levando em conta do mesmo jeito. Deus não diz isso. Eu não vou levar em conta os seus, quer dizer, não vou colocar valor desnecessário sobre os seus erros e pecados. Eu vou valorizar mais o relacionamento. Eu quero ter paz. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, aleluia. Então, esse é o primeiro passo. Já estourou meu tempo. Olha o que a Bíblia diz nesses 2 versículos. Que por causa disso que Deus fez conosco,
E eu preciso acreditar que é isso que Deus faz comigo. Eu preciso acreditar isso. Que Deus não está ali com um baú que Ele está enchendo com os meus pecados, entendeu? E aí vai encher a taça dos meus pecados, e aí vai descer a ira de Deus, aleluia. Isso é a velha aliança. Isso é a velha aliança. Que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, só pecado, só pecado, só pecado, só pecado, e depois Deus vai descer e vai acabar com tudo. A mão de Deus vai pesar sobre você. Nós crescemos acreditando assim. Mas Deus já fez isso faz tempo. A mão de Deus pesou mesmo. Ele desceu com ira e detonou mesmo. Mas Ele me ama tanto que Ele não fez isso comigo. Fez com Jesus. No meu lugar. Ele colocou Jesus no meu lugar. E tudo que a ira dele ia detonar comigo, Ele extravasou a ira dele na cruz sobre Jesus. Ele estava vendo Jesus, mas Ele estava me vendo lá em Cristo. Porque a Bíblia diz, em Cristo. Eu estava lá. Então, o que Deus precisava descer a ira dele, me acabar. Ele fez isso na cruz. Estremeceu tudo. As rochas se fenderam. O mundo inteiro foi coberto de escuridão. O inferno foi... Deus estava descendo a lenha. Jesus sentiu. Ele disse, Pai, por que me abandonou? Deus diz, é porque você está carregando o Herod. Você virou o Herod. E aí, eu estou bravo com o Herod. E Jesus recebeu tudo isso. Os pregos, as marteladas. Ele estava recebendo a ira contra o pecado. Isso que a Bíblia diz. O último versículo desse texto diz isso. Deus colocou sobre Jesus, versículo 21, o meu pecado. Então Deus já tratou com o meu pecado. E agora, como que Ele lida comigo quando eu perco? Ele não me leva mais para a cruz. Ele não vai descer lenha. Ele quer me mostrar que o pecado não precisa mais me dominar. Que o pecado não tem mais poder para me aprisionar. Se eu acreditar o que Jesus já fez por mim, e pela prática de fé, acreditar, trazer para mim, eu vou me ver tão livre diante dele, e eu vou me ver livre do pecado, e eu vou conseguir andar de um modo agradável a ele, mas não porque eu fiz, mas porque Ele fez por mim. Isso que a Bíblia está dizendo. É a maneira de Deus lidar com os pecados, com o pecado. E eu preciso acreditar que Deus já lidou com os meus pecados passados, presentes e os futuros, o que eu viria a cometer novamente em algum momento da minha vida. Deus já tratou. Os textos bíblicos nos mostram isso, não vamos ter tempo de lidar com todos eles. Mas a Bíblia diz, filhinhos, eu vos escrevo, 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 2, eu vos escrevo para que não peques mais. Mas, se pecar, ele está dizendo, eu não quero que você vive mais pecando, mas pode acontecer que você pise na bola de novo. Ele diz, se pecar, você vai ter comigo. Se pecar, nós vamos resolver isso. Se pecar, a vara vai cantar. Não, ele diz, se pecar, você tem um advogado, Cristo Jesus. Ele intercede por você. Ele se coloca no meio. Como que Deus lida com o pecado? A filhinha, eu já te corrigi 5 vezes na mesma coisa. Você está fazendo de novo. Agora vai ser pior. Assim que a gente cresceu. Por isso que Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão se ele pecar? 7? Vai ser difícil, hein, Jesus? Ele disse, 70 vezes 7. Pedro diz, meu Deus do céu, me dá graça, me ajuda. Porque Deus lida com nossos erros, faltas, falhas, de forma totalmente diferente.
Porque Ele quer ter eu. E a melhor forma dele me ter é me amar incondicionalmente. E me amar incondicionalmente quer dizer meus erros, minhas falhas, meus pecados não atrapalham o meu relacionamento com Ele. Ele continua me amando. E quando eu entendo isso, eu acredito nisso e começo a viver isso, quando eu vou perceber, eu estou ficando livre daquelas práticas. Elas não têm mais domínio sobre mim. É assim que Deus quer que a gente entenda no lidar com os pecados. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, ele diz, quando eu entendo isso, eu começo a ter um papel fundamental. Eu começo a ter um ministério principal da minha vida. Ele diz, Deus nos deu um ministério e uma palavra de reconciliação. Pelo qual nós saímos e dizemos para os outros, reconcilie-se com Deus. Porque quando eu experimento isso, e não é levado em conta meus pecados, eu começo a me tornar um embaixador. O texto diz, não estamos lendo todos os versículos, eu me torno um representante. Embaixador é isso. Representante da nação, representante do governo. Então, embaixador americano aqui representa o Donald Trump aqui. É como se o governo americano estivesse aqui. Se eu correr para o território da embaixada, é como se eu estivesse já nos Estados Unidos. Dentro do território. Vocês estão entendendo? O pessoal quando eles querem, como que diz, asilo, né? Eles fazem de tudo, quando eles conseguem entrar na embaixada, pronto. Ninguém mais põe a mão em mim. Porque a embaixada representa outro país. Deus está dizendo, eu me torno embaixador, eu represento outro reino. E aí eu tenho um ministério. Qual é o meu ministério? Não é de louvor, aleluia. Meu ministério, antes de ser de louvor, é de reconciliação. Meu ministério, antes de ser de homens, é de reconciliação. Meu ministério, antes de ser de pregação, é de reconciliação. Meu ministério, e às vezes a gente não consegue descobrir qual é o nosso ministério, porque a gente perdeu o primeiro ministério. O primeiro ministério é reconciliação. Eu começo a representar reconciliação. Então eu quero ver as pessoas sendo reconciliadas. Eu quero trabalhar, haja paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Todo filho de Deus que representa o papai e o reino, ele é um pacificador. Porque ele sabe o que é ter paz com Deus. Ele quer ter paz com as pessoas, ele quer levar as pessoas a ter paz. E para ter paz, nós vamos ter que relevar o pecado, não levar em conta. Porque ele vai pecar de novo. Entendeu? Diga para o seu cônjuge, eu sei que você vai pecar de novo. Não, imagina, eu nunca peco. Ele já está pecando. Entendeu? Não vamos ler os textos, mas João diz isso. Quem diz que nunca peca, já pecou. Então eu sei que você vai pecar. Graças a Deus, eu sei, eu confio, eu sei que você não vai me trair com outra pessoa, com outra mulher, com outro homem. Mas você vai pecar, eu sei. Sei que você vai comer aquela coisa que não era para comer, que está fazendo mal para a sua saúde, e você vai dizer que você não comeu. Você vai pecar. Ou isso não é pecado? Claro que é. Você vai dizer que não. Entendeu? Eu sei que você vai conversar com aquela amiga tua, e daqui a pouco vamos falar o que não deveria ter falado, e você vai dizer que não, hoje nós não falamos nada, nós só fomos no shopping, não falamos nada de ninguém, mas eu sei que você vai falar, eu sei, e já que eu sei, como que eu devo lidar com você? Que Deus já sabe. Ele diz, se pecar, eu sei que você vai pecar. Eu não estou com pedra para te apedrejar, para te condenar, para te acusar e dizer, você não presta, hein? Você só cai sempre, não presta, você só cai sempre. Não, eu vou te amar mais. Eu vou continuar te perdoando. Eu vou continuar te trazendo mais perto. Entendeu? Por que a gente cai tanto no pecado? Porque a gente não está tão perto. Por que a Eva caiu? Ela não estava perto do marido.
Adão não estava perto dela. Quanto mais perto a gente está, vai mudando. Então, o segredo para você mudar seu marido, entendeu? Que você nunca vai conseguir mudar mesmo, mas o segredo é ficar perto dele. Participar das coisas dele. Valorizar ele. Honrar ele. É o que a Bíblia diz. Honra teu marido. Participe. Tenha prazer em estar com ele. Ele vai diminuindo os pecados. Você quer ver sua mulher diminuir tanto pecado? Ame ela. Dê sua vida por ela. Se precisar, morra por ela. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, fazendo assim, você vai purificando ela. Ela vai parar de pecar tanto. E quando a gente mantém distância, porque acusação mantém distância, condenação mantém a distância, nós vamos continuar pecando. É assim com os nossos filhos, a gente foi descobrindo, levou muito tempo. Quando a gente deixa eles no mundinho deles, eles vão errando mais. Mas quando a gente participa no mundinho deles e traz de perto, eles vão errando menos. É assim. Reconciliação é o que nos leva a deixar de pecar. E não deixar de pecar primeiro para nos reconciliar. E a Bíblia diz que nós passamos a ter um ministério de reconciliação. E uma mensagem de reconciliação. Por quê? Porque Deus colocou sobre Jesus todo o nosso pecado. O último versículo aqui desse texto, versículo 21, diz que quando Deus fez isso, Ele fez uma troca. Ele colocou todos os meus pecados sobre Jesus. Ele o fez pecado no meu lugar. E pegou toda a justiça de Cristo Jesus e colocou sobre mim. E eu me tornei a justiça de Deus. A justiça, o tempo não permite, é só justiça, já é só justiça de Deus, já é um seminário inteiro. A justiça de Deus tem duas facetas. Primeira é o juízo. E é esse o entendimento que normalmente nós temos a respeito de justiça. Justiça para nós é fazer o que é certo ou o que é errado, estabelecer o que está errado, o que está correto e trazer as consequências do que está errado, do que está correto. Se está correto, vai ter merecimento, vai ter consequência verdadeira. Se está errado, também merece as consequências. Então, para nós, justiça é isso. Ao ponto que a gente busca justiça nisso, né? E a nossa justiça humana, judiciária, tudo hoje estamos vivendo um judiciário tudo corrompido. Entendeu? A gente quer justiça, porque para nós a justiça é só isso. Mas essa é uma faceta. Estão duas facetas, dois lados. Justiça não é só fazer o que está certo, o que está correto e punir. Traz senso de punição ou premiação. Entendeu? Essa que é a justiça humana. Só que nós queremos isso com os outros, mas também estamos errando. E aí nós começamos a descobrir que não é só Lula, Dilma e não sei quem que é corrupto. Quase o país inteiro é corrupto. Só que o país todo vai lá, tem que prender Lula, tem que prender Lula. Mas ele dá gorjeta lá, para o filho entrar na escola municipal. Dá um jeito. Mas aí o Lula deu um jeito, só que o dele envolveu bilhões. Você tem que matar ele. O meu envolveu duzentão, então tem que me liberar. Entendeu? Mas ele não chegou a bilhões, ele começou com os duzentão o meu. Ninguém é justo sequer, a Bíblia diz. Essa justiça é um lado. Mas a justiça de Deus tem outro lado. Tem dois lados da moeda. A justiça de Deus é esse lado do juízo. E que Deus já executou isso na cruz. Mas tem outro lado, que sem esse lado não existe justiça de Deus. É a aceitação de Deus. Ele me tornou aceito. Ele me aceita. Independentemente do que eu fiz.
porque já foi punido o que eu fiz, e Ele me aceita. A Bíblia diz, Jesus se tornou pecado, e eu me tornei a justiça de Deus, eu me tornei aceito diante de Deus. Deus me aceita, Deus me ama, Deus não me condena, pois não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. A todo aquele que crê, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê será salvo, terá vida eterna, não será condenado, porque ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aquele que não crê está debaixo da condenação, porque o que me tira da condenação, do juízo, do julgamento, e me coloca na aceitação, primeiro, é o que Jesus já fez, e segundo, quando eu acredito, que me transiciona na minha vida real, porque Ele já fez, mas se eu não acreditar, eu continuo debaixo da condenação. Então as pessoas vão ser condenadas, não porque estão praticando o pecado, eles vão ser condenados porque não estão acreditando que Jesus já fez. É essa que traz a condenação. Só que nós estamos condenando as pessoas pelo que elas praticam, e não porque elas não acreditam. Deus não está me condenando pelo que eu pratico. Ele está a condenação, se existir, é porque eu não acreditei no que Jesus. Por isso que é boas novas. Por isso que nós temos que anunciar para os outros. Por isso que nós levar as pessoas a crerem em Jesus. Porque quando acreditarem em Jesus, saem da condenação e vão para a aceitação. E se torna justo diante de Deus. Você se torna, a Bíblia diz que Abraão recebeu justiça, foi justificado, foi considerado justo por fé, por acreditar, lhe foi imputado justiça. Então, quando eu acredito no que Deus é, quem Deus é, o que Deus faz, o que Ele fez por mim em Cristo Jesus, este amor tão incondicional, e eu trago isso para mim, trata com o meu passado, meus pecados, tudo foi levado em Cristo Jesus, e também me coloca numa nova posição correta, me torna filho, e me torna justo, e me torna santo diante de Deus. Então Paulo escreve suas cartas, ele diz, eu escrevo a vocês os santos. Ele não está dizendo ninguém nunca pecou. Mas essa é a maneira de Deus me ver em Cristo Jesus. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou filho, eu sou amado, eu sou aceito por Ele. Mas quando eu não sei disso, e eu não acredito nisso, minha vida não muda. Mas quando eu sei disso, e eu começo a acreditar nisso, e começo a declarar isso para a minha vida, eu começo a viver uma transformação, porque é a verdade que me liberta. Só que Deus diz que agora eu tenho esse ministério para fazer com os outros, servir os outros com essa mesma verdade. E não há lugar melhor para praticar isso do que primeiro na minha casa. Como que você lida com o erro do seu cônjuge? Com os pecados do seu cônjuge, com os pecados dos seus pais, sabe? O pastor Arlindo falou de a gente visitar a nossa história, e aí eu liberar perdão para aquilo que meus pais não fizeram comigo. Quando eu não levo mais em conta, perdoa, remova a acusação, remova a condenação, começa a ter paz aqui. Então as nossas casas, nós vamos sofrer mudanças poderosas, aleluia, porque nós não vamos levar em conta os pecados, nós vamos primeiro buscar reconciliação. Primeiro, eu quero conquistar o coração dos meus filhos primeiro, do que quero corrigir o que eles estão fazendo de errado primeiro. Mas a gente cresceu assim, tem que corrigir o erro primeiro, e a gente perdeu os corações. Quando a gente conquista primeiro o coração, os erros vão dissipando nas suas vidas. Deus primeiro quer conquistar o meu coração. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração.
E aí Ele me dá o Espírito dEle habitar em mim para me revelar quem é Deus, quem é Jesus, quem eu sou. E o Espírito Santo vai me ajudando e vai me transformando de um degrau de glória para outro. Não é eu na minha própria força, mas porque eu sou uma nova criatura. Isso precisa se tornar prático na nossa vida, na nossa família. Rapidamente vou citar 2 versículos e nós terminamos. Já esgotei o horário aqui. 1 de João 1, primeira epístola de João, capítulo 1. Eu citei, mas eu quero ler uma parte para a gente perceber isso. Do versículo 7 a 9, eu vou ler rapidinho. E se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, para resumir, fala de 2 coisas que precisamos entender e começamos a aplicar em nós, que vão nos manter puros. Primeiro deles, ele diz, se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Ele está dizendo que eu preciso ter comunhão, eu preciso me reconciliar, eu preciso ter relacionamento. E quando primamos e priorizamos e andamos na luz, quer dizer, consciência plena, enxergar as coisas como deve ser, andar na luz, primeira coisa. Segunda coisa, andar na luz é andar em Cristo Jesus, porque Ele é a luz. Andar na luz é andar na palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é a luz. E quando nós assim andamos, não há como não ter comunhão. Não posso andar na luz e eu não quero me reconciliar, eu quero me restaurar, eu não quero ter relacionamento com você, e eu determino, se você fizer isso, aí sim você pode fazer parte do meu relacionamento. Senão, não tem nada com você, e nem dentro de casa e nem fora de casa, na igreja, seja o que for. Dentro de casa é mais importante ainda. Se você não está fazendo tudo o que é certo, então hoje virou, você vai dormir no outro quarto, eu vou dormir no outro quarto. Se nós estamos andando na luz, em Cristo Jesus, uma das marcas poderosas que mostra que eu estou andando na luz, eu vou ter comunhão com você. Independentemente do que você está fazendo de errado, eu vou ter comunhão com você. Eu vou sentar com você. Jesus sentava no meio os religiosos ficavam com nó. Ele bebe com os pecadores, come com os pecadores. Aí depois ele está na sinagoga pregando. Ele é um herege. Assim que eles tratavam, porque para eles não pode. E Jesus veio nos trazer como que o coração de Deus Pai. Ele diz, eu sei que ela é pecadora. Eu sei que ele é o pior de todos. Mas o Filho do Homem não veio para salvar os justinhos. Ele veio para salvar os pecadores. E eu tenho que estar com eles. Eu tenho que mostrar que eles podem viver uma outra vida. Mas primeiro eles têm que entender que meu Pai os ama. Comunhão. O que está afetando a comunhão você com seu cônjuge? Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. A gente tem um monte de comunhão com os irmãos na igreja, e é difícil ter comunhão no casamento. Porque no casamento a gente sabe os pepinos um do outro, os erros um do outro, os pecados dos irmãos, nós não sabemos de nada. É maravilhoso você ter comunhão com o pastor Herod, porque ele fala do púlpito para você, está maravilha. Agora, no dia que eu pisar no seu calo, fizer algo errado com você, machuquei seu coração, você vai ter comunhão comigo? Não. Você vai mandar no Facebook, aquele homem lá, eu disse que é homem de Deus, fez isso, fez aquilo, deleto, bloqueio, e eu faço todo mundo, em vez de eu fazer todo mundo se reconciliar, todo mundo se afastar. É porque eu não estou andando na luz. Eu não estou na luz.
E a Bíblia diz, quando eu tenho essa luz e eu ando nessa luz, eu tenho comunhão, o que o sangue de Jesus faz? O que o texto diz? O sangue de Jesus vai me purificando dos meus pecados. Vai nos santificando. A comunhão vem antes. E depois da comunhão vem a purificação e a santificação. Não, mas nós queremos santificação primeiro, depois vai ter comunhão. Depois vamos ter comunhão, o marido vai ter comunhão com a esposa, agora nós vamos viver bem. Mas primeiro porque já foi tratado o problema. Não, Senhor. Vamos viver bem, vamos nos aproximar, vamos nos perdoar, vamos nos reconciliar, e aí nós vamos vencer o problema. Aleluia. Que o sangue de Jesus vai nos purificar. A última parte, o último versículo diz, não só andar em comunhão, mas ele diz, segunda coisa, se confessamos os nossos pecados. Essa é a minha parte. Que eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho faltas, eu tenho pecados. A sua parte é ter comunhão comigo, não levar em conta, manter reconciliação, promover reconciliação, e aí mudanças vão começar a acontecer em mim. Mas a minha parte é eu reconhecer meus pecados, eu reconhecer minha falta, eu reconhecer meus erros e os confessar. Amém? Porque senão, eu quero que não leve em conta meus erros, meus pecados, sempre vai ser bom comigo, mas eu preciso fazer algo com minha parte. A minha parte, a Bíblia diz, não eu me purificar, não eu me santificar primeiro, mas a Bíblia diz, eu confessar primeiro. Eu chegar para outra parte, dizer, realmente eu errei, eu pisei na bola. Eu ia dizer que eu não presto mesmo, eu sou um lastro, eu sou um lixo, eu vou fazer toda a cena. Né? Mas eu preciso reconhecer dentro do meu coração, primeiro diante de Deus, e segundo diante dos outros, que eu pequei. Eu não preciso ser pego. Tem gente que só confessa quando é pego. Entendeu? Ele nunca confessa. E bate o pé, jura, mesmo que tem provas para pegando ele, aí temos que provar que tem. Mas eu não preciso provar. Eu tenho que provar para ele. Eu não preciso provar para ele. Eu já sei, por que eu tenho que provar? É porque ele tem que saber, ele é muito doente, tem que saber, senão não vai ter relacionamento no casamento, senão não vai ter reconciliação. Não, esse não é teu papel. O teu papel é andar na luz, ter comunhão, promover reconciliação, e o sangue de Jesus vai purificar. O papel do outro é reconhecer e confessar. Se não está fazendo, eu vou orar por ele, para que o seu coração seja quebrantado, que ele possa reconhecer e confessar seus pecados. Mas alguns de nós temos medo de confessar um pecadinho para o outro cônjuge, porque se eu confessar um pecadinho, o rodo vai voar lá na cozinha. Quanto mais um pecadão. Então vai somando os pecadinhos, é porque medo, porque o nosso relacionamento é baseado em, se você fizer, entendeu? Se você fizer isso comigo, entendeu? A gente sai já na primeira noite, já no lua de mel, terminou a primeira noite maravilhosa, se você fizer isso comigo, já estabelece as regras. Eu não aguento, e se você fizer isso comigo, já acabou. Então, o relacionamento está baseado, fundamentado no medo. Aí quando eu piso na bola alguma coisa, eu não consigo confessar para ele, não confessar para ela, nem para ninguém, porque o negócio vai pegar fogo seco aqui. E aí nós não nos reconciliamos. Mas Deus não nos trata assim. Deus não está esperando primeiro eu confessar. Deus já me perdoou. A confissão é para eu reconhecer que eu fiz errado e eu me quebrantar.
Não é para Deus agora está sabendo, ele não sabia. Deus, eu tenho um segredinho, eu preciso confessar para o Senhor. Naquele de bater o ponto lá no serviço, lá eu mexi o negócio lá, eu bati pontos que eu não fiz. Né? Eu quero confessar isso, mas eu já vi. Quando você estava lá, eu estava ao lado vendo. Não é um segredo. Eu estou esperando você reconhecer. Para que você experimente o perdão no seu coração. Ele diz, quando confessamos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Então, assim que a gente tem que aprender a lidar com os pecados. Vamos colocar-nos em pé. Eu acho que é suficiente, não precisamos avançar mais. Precisamos aprender a lidar com os erros. Primeiro com os nossos. Deus lida com os meus erros, minhas falhas, minhas faltas, desta maneira. E Ele quer que eu lido comigo desta maneira. Tem gente que não consegue lidar consigo mesmo, nesse nível. Eu volto a frisar. Não é tratar o pecado, o erro, como algo de bichinho de estimação. Ah, que coisinha, que bonitinho. Fica ali mesmo, tá bom. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O pecado custa caro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Custou a vida de Jesus. Ele teve que morrer. Então, o pecado não é bichinho de estimação. Então continua. Até Deus. É graça, é de graça. Continua praticando o pecado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a graça vem para me tirar do pecado. Não me manter no pecado. Mas o que é a graça? A graça é eu receber de Deus o que eu não mereço. Eu merecia condenação. Merecia acabar comigo. Mas eu estou recebendo algo que eu não mereço. Não é o que eu mereço. Essa é a graça. Mas não é para me manter fazendo o que está errado. É para me tirar daquilo que está errado. E eu começar a viver o que está correto. A graça não é licença para continuar pecando. A graça é o poder de Deus para me transformar de pecador para santo. Que eu não consigo fazer. Que eu não tenho condição de fazer. Então Deus diz, então eu faço através de você. Eu coloco o meu espírito em você. Eu apago o seu pecado. Eu ponho meu sangue sobre você. E eu te dou meu espírito para te auxiliar. E você vai levantar da sua fraqueza, da sua limitação. E você vai se colocar-se acima dessa prática. E não vai ter mais domínio sobre você. Mas eu te capacito. Essa é a graça. Não é a graça, eu não tem problema nenhum, pode fazer à vontade, pode até piorar, que eu vou continuar. Isso não é a graça. Isso não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, Deus não leva em conta, não quer dizer que a conta não é cara, não é alta. Deus não leva em conta, é que Deus está dizendo, eu quero ter você comigo. E se isso é o que impede, então eu vou tirar isso de frente, porque eu quero ter você. Eu não vou ficar focando nisso, não, por causa disso você não vem, por causa disso eu não posso me relacionar com você, por causa disso eu não quero você. Eu estou levando em conta. Deus está dizendo, apesar disso, você tem acesso aqui. A minha porta está aberta para você. E porque eu sei que se você vier para cá, esse lado, você não vai estar mais debaixo disso. Essa é a reconciliação. Será que é assim que eu me vejo diante de Deus e me relaciono comigo, com Deus? A Bíblia diz que temos paz com Deus, Romanos 5. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Temos paz. Eu tenho essa paz comigo? Ou estou sendo perseguido por meus erros, minhas falhas, minhas faltas, minhas práticas pecaminosas estão ainda me dominando, me esmagando? Ou eu consigo acreditar que Jesus levou na cruz, que
porque Ele já pagou o preço, eu não preciso pagar o preço. Eu preciso só acreditar no que Ele fez. E aplicar fé todos os dias em quem Ele é. E me apossar do que Ele já fez por mim. E começar a me ver como justo, como justificado, como aceito, como reconciliado, como santificado. Não porque eu fiz algo, mas porque Jesus fez por mim. Quando eu consigo trazer isso para mim, eu vou ver que o pecado não terá mais domínio sobre mim. E eu começo a viver a justiça de Deus, não escravo do pecado. Eu me torno escravo da justiça de Deus. E eu começo a me relacionar com as pessoas desta mesma maneira. Começo a me relacionar com meu esposo assim, porque eu começo a enxergar que ele também em Cristo é justo. Se Deus está tratando com ele como Ele trata comigo, então eu vou tratar com ele dessa mesma maneira. E vice-versa, com os nossos filhos. E os nossos filhos vão aprender a tratar assim conosco, os pais, porque a gente também erra com eles. Mas o que vamos ter? Uma família bendita, que tem paz, que valoriza o relacionamento, estamos reconciliados, muito mais do que as falhas, os erros, os pecados. E ainda o sangue de Jesus vai nos purificando, vai nos sarando, vai nos limpando, vai nos libertando. E onde a gente errava tanto e pecava tanto, a graça superabundou tanto, que removeu aquelas práticas. E não estamos mais escravos a elas. Mas sim, agora nós estamos acima delas. Porque quem é de Cristo, que é nascido de Deus, não continua mais vivendo no pecado. Porque eu fui tomado para um nível acima deles. Tem gente que continua vivendo o pecado e acha que não, porque eu nasci de Deus, aquilo que é pecado não é mais pecado na minha vida. Entendeu? Mas eu continuo fazendo, continuo desejando a mulher do outro, continuo me envolvendo com tudo que é pecaminoso, transgressão, mas eu digo, não peco mais, não tem pecado. Eu sou agora filho de Deus, eu não tenho pecado. Entendeu? Eu faço o que você faz, mas para mim não é mais pecado. O teu continua sendo. Então, não é isso. Não é isso. Não é licença para libertinagem. Existendo graça, então agora estamos livres para continuar no pecado. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz o contrário. Existendo graça, agora nós podemos andar livres. Então, tem pessoa que interpreta a liberdade diferente. Para a liberdade, Cristo vos libertou. E para só ali. Mas o versículo não para ali. Ele diz, então não se sujeitais mais à escravidão. Não, Jesus me libertou, eu sou livre. Então eu sou livre para aprontar. Eu estou livre para fazer tudo que eu não queria fazer e que me impedia, me proibia, a igreja proibia, meu marido proibia. Então agora eu sou livre. Então agora eu sou livre. Eu vou comer tudo que eu tenho que comer, eu vou fazer tudo que eu vou transar com todo mundo, porque eu sou livre. Você já é escravo, você não está vendo? Você é escravo. A Bíblia diz, Cristo nos libertou para a gente não voltar mais a ser escravo de nenhuma prática pecaminosa. Não ser escravo da lei mais. Então a liberdade em Cristo Jesus me tira de uma escravidão de pecado do mundo e me coloca num relacionamento com Deus, como se eu me torne outro escravo, mas agora escravo da verdade, da justiça, da santidade. Porque a Bíblia diz, aquilo a quem você se submete e obedece, você se torna escravo. Eu quero me tornar escravo da verdade, porque eu me submeto à verdade, escravo da justiça, do que escravo do pecado, e colocar e dizer, não, porque eu sou livre. Você não está livre. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Cristo Jesus te liberta, ainda hoje. Se você
confessar. Confessar. Tiago 5 diz isso. Outro nível de confissão. Primeiro confesso com Deus. Mas ele diz, se nós confessamos uns aos outros nossos pecados, nossas ofensas, nossos erros, e oramos uns pelos outros, não só somos perdoados, e o sangue de Jesus nos purifica, mas Tiago acrescenta, pelo Espírito de Deus, somos sarados. É uma enfermidade, mas agora eu começo a experimentar cura nessas áreas da minha vida. Eu não fico mais enfermo daquelas coisas. Eu experimento cura. Porque eu posso ser perdoado pela minha esposa, perdoado pelo meu marido, perdoado por não sei o quê, e ainda continuo enfermo. Deus não quer que a gente só tenha perdão. Ele quer que a gente tenha perdão, mas a gente seja curado daquilo que me levava a viver aquele jeito. A cura para mim. Mas ele diz, eu só vou experimentar isso quando eu confesso. Amém? Então, como que a gente lida com o pecado? Primeiro, acreditar o que Jesus já fez. Deus não leva em conta. Deus quer reconciliação. Eu começo a experimentar isso, viver em comunhão, não leva em conta. Não limos todos esses textos, mas Paulo diz isso em Coríntios. Ele diz, então agora nós não tratamos as pessoas segundo a carne, mas segundo Cristo. Quer dizer, eu não lido com você segundo a sua carne. Se eu lidar com você segundo a sua carne, só vou ver erro, só vou ver pecado. Mesmo com Coríntios 5. Ele diz, agora eu tenho que tratar as pessoas não segundo a carne, mas segundo o que tem em Cristo Jesus. Eu sei que você é fraco, eu sei que você está lutando com isso. Mas o que depender de mim, não há condenação, não há acusação. Eu estou sempre pronto a te perdoar 70 vezes 7. Eu te aceito e eu quero manter comunhão contigo. E na medida que fazemos isso, eu vou promover reconciliação, ajudar você a se reconciliar com Deus. Você vai experimentar algo de Deus. Eu acredito, eu olho para você com olhos de fé. Eu acredito no que Jesus fez por você. E quando essa revelação cair na sua mente, no seu coração, você vai sair dessa situação. Eu acredito. Então quando eu oro, eu estou orando por você, eu estou orando com fé. Ele diz, a oração da fé vai salvar. Eu oro com fé. Eu acredito no que Deus já fez por ele. Eu acredito que meu marido já foi liberto pelo sangue de Jesus. Só na prática ele ainda está amarrado em tantas coisas, mas eu acredito no que Jesus já fez. A revelação não veio ao coração dele ainda, a ficha não caiu ainda, mas quando a ficha cair, ele vai sair do meio dos porcos, como aconteceu com o filho pródigo. Caiu-lhe a ficha, ele voltou a si e ele se levantou do meio dos porcos e se reconciliou com o pai. Então o que ele está precisando é cair a ficha. Então eu estou orando, Deus, abre os olhos dele, Deus, que caia a ficha, mas da minha parte eu vou manter comunhão, eu vou manter paz, eu vou aceitar, eu não vou criar barreira pelo pecado dele, porque assim Deus me vê, e assim Deus vê ele, e assim eu vou vê-lo, e no nome de Jesus, daqui a pouco ele começa a confessar, daqui a pouco ele começa a se apropriar, e daqui a pouco ele começa a sair no meio dos porcos. Quando eu acredito, eu oro diferente, eu trato a pessoa diferente, e daqui a pouco o nosso casamento está vencendo, estamos vivendo em vitória. Mas quando eu não acredito dessa maneira, quebra o pau para sempre. Agora não aguento mais. Já foi 20 vezes 7. Já não aguento mais. Eu não sou ferro. Afinal de contas, somos carne. Ah, você também é carne e osso? Ah, pensei que você já era ferro. Não, ninguém é de ferro. 20 vezes 7, já não aguento mais.
Pois é, Jesus diz, mas através de mim você consegue 70 vezes 7. Aleluia. Eu creio que Deus quer nos levar, cada casal, cada família aqui, para coisas maiores. Se junta ao seu cônjuge, nós vamos orar. E vamos acreditar que Deus está nos levando para algo maior. Vamos acreditar que Deus está nos levando para algo muito sublime, algo muito santo, algo de Deus, não feito por homens, não forçado, não imposto, mas algo que o Espírito do Senhor quer fazer conosco, como família, que nós vamos refletir o caráter de Jesus. Esse é o caráter de Jesus, esse é quem Ele é, mas não vai ser por um esforço, por uma dedicação ferrenha nossa, vai ser por se apropriar pela fé do que Jesus já fez, e ser ajudado pelo Espírito Santo no nosso interior, e acreditar, e pôr em prática. Nós não vamos levar em conta os pecados, os erros, as faltas, as falhas. Nós vamos priorizar a reconciliação, a comunhão. E nós vamos nos colocar debaixo do sangue de Jesus. E uma transformação poderosa já está acontecendo. Comecem a orar assim, nesse sentido. Aplique a fé um pelo outro. Nesse encerramento, vamos aplicar a fé. Vamos abençoar um ao outro. Creio que estamos sendo levados para algo muito maior. Algo muito mais sublime, algo mais poderoso. Algo divino, algo do caráter de Deus. A Bíblia diz que somos co-participantes da natureza divina. Há uma natureza de Deus dentro do seu coração em Cristo Jesus. Você pode ser o que Deus diz que você é. Você é justo, você é santo, você é filho, você é filha, você é livre da escravidão do pecado. Seus relacionamentos podem ser poderosos. Em Cristo Jesus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Papai, obrigado por esses dias. Obrigado por esses momentos tão preciosos na Tua presença, diante da Tua palavra, no meio de tantos irmãos. Queremos agradecer-te por aquilo que se iniciou, mas não termina aqui. Vai dar continuidade, vai crescer, vai avolumar-se, vai tomar conta de nós, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós damos lugar à Tua palavra, nós acreditamos, exercemos fé naquilo que o Senhor diz, e é isso que nós vamos experimentar. Nós vamos ver a Tua glória em nós, individualmente, e como família, nós vamos ver a natureza de Deus se manifestar, se revelar. Nós vamos cooperar contigo, Espírito Santo. Tu és o nosso ajudador. E eu quero crer, Deus, que a partir desse final de semana, nossos lares, nossos casamentos, nossos matrimônios, nossas casas, nossas famílias, estão experimentando mudanças. Estamos adentrando em algo maior. Estamos adentrando em algo mais sublime. Onde havia condenação, onde havia acusação, onde havia desistência, onde havia pecado, onde havia barreira, onde havia feridas, onde havia, ó Deus, destruição, está havendo restauração, reconciliação e cura, e a paz está permeando tudo. E onde há paz é porque há justiça de Deus, e onde há paz e justiça de Deus, há alegria. Obrigado porque a Tua alegria está invadindo nossas vidas. No nome de Jesus,
Obrigado por esse privilégio de recebermos de Ti nesses dias. Queremos ser ministros de reconciliação. Queremos pregar a palavra de reconciliação, levando outros a experimentar reconciliação com Deus e consigo mesmos. No nome de Jesus, abençoamos esta casa, abençoamos esses irmãos. No nome de Jesus. Amém.